Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade faz essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderes, eu vos direi com que autoridade eu faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens, mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: por isso também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Vamos sentando e cantando. Aleluia, aleluia. Como é bom nós estarmos reunidos aqui nesses dias de carnaval, nesse retiro, para nos alimentarmos da palavra, da Eucaristia, dos momentos de oração e de tudo aquilo que esse próprio lugar escolhido por Deus, esse território eucarístico, a Canção Nova, nos propõe para nós termos esse encontro com Deus, esse reencontro com o Senhor. E o próprio tema que nos tem sido proposto nesse retiro, esse Maranatá, esse vem, Senhor Jesus, nos coloca definitivamente naquilo que a Sagrada Teologia chama de uma tensão escatológica. Não uma tensão no sentido negativo, mas positivo. Uma tensão
que nos coloca num estado constante de vigilância, porque a qualquer momento o Senhor pode retornar. A qualquer momento Ele pode vir para restaurar essa terra, para honrar aqueles que o honraram, para coroar aqueles que foram fiéis até o fim. Diga comigo: vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, diga isso, o Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Maranatá. Nós queremos, Senhor, experimentar esse dia glorioso. O Espírito e a noiva dizem: vem, Maranatá. Ó, vem, Senhor Jesus. E a liturgia deste sábado, onde nós celebramos Santa Maria, a Mãe de Deus, a nossa mãe, essa missa votiva a Nossa Senhora, a liturgia desse sábado da 8ª semana do tempo comum, nos coloca diante desse episódio, onde Jesus vai ao templo. Se você se lembrar da liturgia de ontem, do evangelho de ontem, Jesus que vai ao templo e ele expulsa os vendilhões do templo, derruba a mesa dos cambistas, ele fala que a casa do Pai é lugar de oração e não de comércio. E hoje, ele é abordado no templo pelos sumos sacerdotes, pelos escribas e pelos mestres. E eles o questionam: de onde lhe vem essa autoridade? Quem te deu essa autoridade? É o questionamento que eles fazem a Jesus. Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Mas essa pergunta não se limita somente ao episódio que o evangelho de ontem narrou, da expulsão dos vendilhões do templo, da derrubada da mesa dos cambistas, mas é uma pergunta para tudo aquilo que Jesus fazia dentro da sua condição de Messias. E o que Jesus fazia? Curava os enfermos, inclusive no dia de sábado, expulsava os demônios, ensinava com autoridade. E o que tudo isso indica? Que Jesus estava cumprindo a missão a qual o Pai o enviou. O Pai enviou Jesus para quê? O Pai enviou Jesus para salvar. O Pai enviou o Messias esperado de Israel. Aqueles que eles esperavam há muito tempo veio e estava ali no templo, e estava agindo na sua condição de Messias, e estava agindo na autoridade messiânica de ressuscitar os mortos, de curar todo tipo de doença, de expulsar os demônios, de anunciar a boa notícia, a boa nova da salvação. Ele veio para fazer o bem, ele veio para salvar, e era exatamente aquilo que ele estava fazendo. E eles o questionam: quem te deu autoridade para fazer isso? Quem te deu autoridade para fazer todas essas coisas? Mas por que eles estavam preocupados? Porque Jesus os questionava com a sua própria vida o tempo todo. Jesus os questionava no cumprimento da sua missão pessoal dada pelo Pai, da sua vocação de Salvador, da sua vocação de Messias. Jesus questionava aqueles homens que não estavam vivendo aquilo que era o chamado, o desejo de Deus para eles.
aqueles homens que não estavam sendo coerentes, muitas vezes com aquilo que eles deveriam ser coerentes, com a vida que a missão que eles tinham exigia que eles tivessem. E eles questionam de onde lhe vem essa autoridade. E aí Jesus responde de uma forma rabínica, como os rabinos faziam. Responde com a pergunta. Responde perguntando a eles. Vou fazer-vos uma só pergunta. Respondeu Jesus. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade eu faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E aí eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. Não sabemos. E Jesus lhe disse: pois eu também não vos digo com que autoridade eu faço essas coisas. Eu também não vou dizer. Mas o próprio apontamento de João Batista já é uma deixa daquilo que Jesus quer mostrar para eles. Quem era João Batista? Aquele profeta que foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Messias. De onde vem essa autoridade? Vem exatamente dessa condição, mas eles não estavam abertos para ouvir. E é impossível convencer aquele que nega a crer diante de tantos sinais, diante de tantas coisas que eles mesmos contemplaram com os próprios olhos. E Jesus não responde, porque Jesus também sabia que aquilo que eles queriam fazer era exatamente uma armadilha para pegá-lo, para dizer que ele estava blasfemando se ele dissesse ali naquele momento de onde lhe vinha a autoridade. Porque o que eles estavam procurando era uma maneira de acusar, era uma maneira e um motivo para eles acusarem Jesus, para eles retirarem a autoridade que ele tinha na vida das pessoas, por tudo aquilo que aquelas pessoas estavam experimentando: milagres, sinais, prodígios, curas, um ensinamento com autoridade como nunca tinha sido ensinado por eles. Eles queriam exatamente tirar de Jesus a autoridade. Se você tem a Bíblia, eu queria que você pegasse no livro de Colossenses, na carta de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 17. Quando Paulo se dirige aos Colossenses, e ele diz assim, de Jesus: foi Ele que nos livrou do poder das trevas. Versículo 13. Foi Ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino do seu Filho amado. O Pai que faz isso por Jesus, no qual nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Pois é nele que foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, os seres visíveis e os invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas,
e nele todas as coisas têm consistência. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tem a primazia, em tudo ele tem a autoridade, em tudo ele é o primeiro. Pois Deus quis fazer habitar nele toda a plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres humanos, tanto na terra como no céu, estabelecendo a paz por meio dele, por seu sangue derramado na cruz. Diga comigo, é Jesus que tem toda a autoridade na terra e nos céus. É Jesus que tem toda a autoridade no universo. É Ele que mantém todas as coisas. É Ele que tem autoridade sobre todas as coisas. Ele que é a plenitude. Ele, Jesus, é a plenitude. Ele tem a primazia. Ele tem a autoridade. E eu queria perguntar para você, se Ele tem a plenitude, se Ele tem a primazia de todas as coisas, uma pergunta que agora não pode se calar no nosso coração, e que nós temos que nos fazer: Ele tem toda a autoridade na minha vida? Eu tenho dado a Ele a autoridade para guiar, para conduzir, para dirigir a minha vida, a minha família, os meus negócios, o meu trabalho, os meus relacionamentos, a minha vida eclesial, a minha vida na igreja, minha vida na pastoral, a minha vida social. Eu tenho permitido que Ele tenha toda a autoridade em cada momento da minha história, em cada passo que eu tenho dado. Eu tenho consultado ao Senhor, eu tenho pedido que o Senhor me direcione, eu tenho pedido ao Senhor que Ele me guie em cada decisão que eu preciso tomar. Eu tenho dado ao Senhor a oportunidade de também Ele exercer na minha vida essa autoridade que os sumos sacerdotes, os doutores, os escribas, aqueles homens da religião o questionaram se ele tinha. Eu queria que você, nesse momento, se perguntasse: realmente eu tenho dado oportunidade para que a minha vida seja dirigida pelo Senhor, seja guiada pelo Senhor? Você percebeu a ação de graças que está no livro do Eclesiástico? A ação de graças daquele que foi até o Senhor buscar a sabedoria no momento em que ele poderia ser errante na sua juventude, mas ele se aproximou de Deus, e ao se aproximar de Deus, diz o livro do Eclesiástico, algumas coisas aconteceram. Ele começou, ao pedir a sabedoria e que Deus conduzisse a vida dele, ele começou a viver um caminho reto. Ele começou a seguir os passos, as pegadas da sabedoria. Ele teve abundante instrução. Diz o texto que nós ouvimos na primeira leitura, quando ele se aproximou de Deus para buscar sabedoria. E quem é o autor da sabedoria aqui? O Eclesiástico está dizendo, é o próprio Deus. E ele vai testemunhando, ele encontrou abundante instrução. Em Deus nós temos a instrução para todas as coisas na nossa vida, para a nossa decisão vocacional, para a decisão na educação dos nossos filhos, na realidade dos nossos trabalhos. Nós temos direção em Deus, na palavra de Deus para tudo. Mas nós temos permitido que Deus exerça a autoridade que Ele precisa exercer na nossa vida. E o autor do Eclesiástico vai dizer, eu tive grandes progressos. Pergunta aí para o seu irmão que está do seu lado, você tem progredido na fé? Pergunta para o irmão que está do outro lado, você tem progredido? Você tem tido progressos?
na sua fé, na sua caminhada, na sua humanidade. Nós temos progredido. Esse autor do Eclesiástico testemunha exatamente isso, que ele teve progressos, grandes progressos, quando ele se aproximou do autor da sabedoria, e ele buscou a sabedoria desse autor, a sabedoria do alto. E ele vai dizer: eu passei a procurar o bem. Dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado. Pelo menos eu tenho uma certeza. Dá uma olhada aí, olha aí para essa pessoa. Eu tenho essa certeza. Pelo menos essa realidade que o autor do Eclesiástico, nesse carnaval, essa pessoa teve coragem de fazer. Buscar o bem. Ela veio buscar o bem aqui na Canção Nova. Já é um grande sinal. Você poderia estar em muitos lugares hoje, e você veio buscar o bem, buscar o Senhor, buscar sabedoria. Aplauda mais uma vez esse seu irmão que está do seu lado, porque ele merece o seu aplauso. Ele deixou muita coisa lá fora para estar aqui. Procurei o bem. Ah, mas era Deus que já estava te atraindo para cá, como um imã que atrai, porque Ele queria trabalhar na sua vida, Ele queria te curar, Ele quer te levar ao progresso da fé, Ele quer te levar a uma experiência nova, Ele quer te levar aqui nesse acampamento, a não somente com a boca dizer vem Senhor Jesus, mas com a santidade de vida, apressar a vinda gloriosa do Senhor. A minha alma aprendeu a ser valente. Oh glória! Oh glória a Deus! Quando eu me aproximei do Senhor, a minha alma aprendeu a ser valente, a não ser fraca, abatida, mas a ser valente. Quando eu busquei a sabedoria, fui cuidadoso na prática da lei. Nós precisamos dar espaço para que o Senhor tenha toda a autoridade na nossa vida, para que o Senhor dirija o nosso caminhar. E se a gente busca a Deus, se a gente faz essa experiência que o autor do Eclesiástico fez, Deus dirige a nossa vida. Vez ou outra, eu acordo, e ao acordar, eu escuto o Senhor me direcionar. Faça isso, Padre Roger. Retira isso aqui da sua vida. Às vezes eu nem entendo, às vezes eu não consigo compreender, mas eu obedeço. Olha, eu estou pedindo, estou dizendo para você deixar isso aqui. Eu nem questiono. Eu levanto, vou escovar meus dentes, fazer a minha higiene pessoal, matinal, e ali eu já vou decidido a fazer o que o Senhor me mandou fazer. Eu não questiono. Porque às vezes, no meu olhar, na minha visão humana, aquilo era muito bom, me fazia bem. Mas Deus diz: renuncia a isso, deixa isso. Ou diz: faça aquilo hoje, dê esse passo, caminhe nessa direção. Nós precisamos entregar nas mãos do Senhor a autoridade da nossa vida e dizer para Ele conduzir, para Ele coordenar, para Ele nos direcionar. Só que existem hoje, meus irmãos e minhas irmãs, no tempo atual, no tempo em que nós vivemos, existem muitas pessoas que estão agindo da mesma maneira que esses doutores, sumos sacerdotes,
que esses escribas agiram ali com Jesus. Estão questionando a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Estão questionando a autoridade da palavra de Deus. Estão questionando a autoridade da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A autoridade que existe na doutrina da nossa igreja católica, fundamentada no sangue dos mártires, na fé apostólica, em tantos mestres e doutores místicos que foram edificando, tantos papas que se mantiveram fiéis à doutrina. Se você ligar muitas vezes alguns canais de TV, tanto abertos quanto canais pagos, você vai ver que existe uma onda que tem levado exatamente para que nós sejamos atingidos por essa onda e questionemos realmente se a palavra de Deus é verídica, se a doutrina da igreja está correta, se as coisas que nós vivemos e as opções que nós fizemos na nossa vida estão certas. Questionam a autenticidade da Sagrada Escritura e a própria autenticidade de Jesus Cristo. Mas veja bem, o que o Espírito fez? O Papa João Paulo II faleceu e teve todo aqueles 9 dias de celebração das exéquias do Papa, o santo que vai ser beatificado aí agora, no dia 1º de maio, para a honra e glória do Senhor, o santo que nós vimos. Um dia você vai poder dizer para os seus netos, se nós chegarmos até lá, se Jesus não voltar até lá, você vai poder dizer para o seu neto: eu vi um santo. Você vai poder dizer para a sua neta: eu vi um santo. Nós vimos, vivo, andando no meio de nós. Só que precisou sepultar o Papa tão querido de nós todos, e teve a missa aonde o decano do colégio cardinalício presidiu, e o nome dele era Cardeal Ratzinger, e nessa missa ele fez uma homilia. E nessa homilia ele dizia o seguinte: quantos ventos de doutrina conhecemos nestes últimos decênios, quantas correntes ideológicas, quantas modas do pensamento. A pequena barca do pensamento de muitos cristãos foi muitas vezes agitada por estas ondas, lançadas de um extremo a outro, do marxismo ao liberalismo, até a libertinagem, ao coletivismo radical, do ateísmo a um vago misticismo religioso, do agnosticismo ao sincretismo, e por aí adiante. Cada dia surgem novas seitas, e realiza-se quanto diz São Paulo acerca do engano dos homens, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 14, citava o cardeal Ratzinger, da astúcia que tende a levar ao erro. Ter uma fé clara, segundo o credo da igreja, muitas vezes é classificado como fundamentalismo, enquanto o relativismo, isto é, deixar-se levar aqui e além por qualquer vento de doutrina, aparece como a única atitude à altura dos tempos odiernos. Vai se constituindo uma ditadura do relativismo, que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida apenas o próximo, eu e as suas vontades. Apenas o próprio eu e as suas vontades. Ao contrário, nós temos outra medida. Nós quem? Nós quem?
Diga para o seu irmão, você. Nós católicos, nós cristãos. Diga para o seu irmão, é nós. É nós na fita. Diga para ele, é nós na fita aí, ó. É nós na fita. E ele continua. Ao contrário, nós temos outra medida. O Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Eu queria que você aplaudisse o Filho de Deus, que é a nossa medida, Jesus Cristo. E aí, o cardeal Ratzinger diz: o verdadeiro homem, é ele a medida do verdadeiro humanismo. Adulta não é a fé, olha só, que coisa espetacular. Adulta não é a fé que segue as ondas da moda. E não é a fé que segue as ondas da moda. E a última novidade. Adulta não é a fé que segue as ondas da moda. E a última novidade. Adulta e madura é a fé profundamente radicada na amizade com Cristo. Na amizade com Cristo. Adulta e madura, diz o cardeal Ratzinger, adulta e madura é a fé profundamente radicada na amizade com Cristo. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Balança a mão dela e diga: nós precisamos ser amigos de Cristo. Nós precisamos ter intimidade com Ele. Diga para o seu irmão, você precisa ter intimidade com Ele, para Ele ter autoridade na sua vida, para Ele exercer a autoridade devida na sua vida. Balança mais uma vez a mão do irmão, diga: você precisa ser amigo de Jesus. É o Papa que está dizendo, diga para ele, é o Papa que está dizendo. Ele ainda não era não, mas no coração de Deus já estava eleito. Mais uma vez, diga para ele, você tem que ser amigo de Cristo. E veja o que ele diz dos benefícios dessa amizade. É essa amizade que nos abre a tudo que é bom. O que o autor da carta do Eclesiástico disse? Que eu citei aqui para você. Eu procurei o bem. É essa amizade com Cristo que nos abre a tudo que é bom e nos dá o critério para discernir entre o verdadeiro e o falso. O Márcio Mendes hoje de manhã disse para vocês dos falsos profetas. Disse a nós do cuidado que nós temos que ter. E veja a preocupação do cardeal Ratzinger nessa missa de abertura do conclave. A amizade com Cristo nos capacita, nos abre a possibilidade de discernir entre o verdadeiro e o falso, entre engano e verdade. O relacionamento íntimo, a oração, o estar na presença do amado das nossas almas, como diz o Cântico dos Cânticos. Essa determinação que nós precisamos ter de buscar o Senhor, essa determinação que você teve, a coragem que você teve de andar horas e horas de ônibus para chegar na Canção Nova, para estar com Jesus nesse carnaval. É essa coragem que nós precisamos ter de nos abrirmos a esse relacionamento, a essa intimidade, a esse encontro, a essa possibilidade que nos é dada de discernir entre o que é verdadeiro e o que é falso, entre o engano e a verdade. Dá mais uma vez um sorriso para esse irmão e diga aí, eu vou fazer igual eu faço na missa do clube, hein? Diga para ele, coisa linda da minha vida. Existe uma máxima, diga para ele, existe uma máxima ali nessa palavra do cardeal Ratzinger. E a máxima é:
Aquele que é amigo de Jesus não erra. Aquele que é amigo de Jesus não se deixa seduzir pela falsidade, pelas mentiras do mundo, pelas mentiras que o mundo tem contado para nós, pela mentira que essa onda que vem para tentar tirar a autoridade de Jesus Cristo e que quer nos atingir. Essa amizade com Cristo nos imuniza. Nós somos imunizados por essa amizade, por esse relacionamento pessoal, por essa intimidade com Jesus. E nos dá a possibilidade de optar por tudo que é verdadeiro, por tudo que é a verdade. E aí, continua ele, nós devemos amadurecer esta fé. E assim, ele se direcionava aos cardeais, e assim guiar o rebanho de Cristo. E é esta fé, só esta fé, que gera unidade e se realiza na caridade. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Você está aqui nesse carnaval, na Canção Nova, mas você vive no mundo que questiona a sua fé, que questiona a palavra de Deus, que relativiza todas as coisas, 24 horas. Talvez você esteja perguntando, padre, o que é esse relativismo que o Papa está dizendo? É um sistema de ideias, eu estou dando um conceito para você. O relativismo é um sistema de ideias que prega que os valores morais não são absolutos, que não há verdade absoluta. Veja, os valores morais não são absolutos, não há verdade absoluta. O que nós temos visto aí fora? A moralidade, a moral cristã foi jogada no lixo. O que nós temos visto nos reality shows? Que a moralidade cristã tem sido jogada no... O que nós temos visto muitas vezes na vida de alguns, veja, eu não estou generalizando, de alguns políticos descomprometidos? O que nós temos visto? Que a moralidade cristã foi jogada no lixo. Porque estão se relativizando tudo. E aí, veja bem, e devem ser assumidos como variantes, ou seja, não há valores absolutos, não há verdade absoluta, assumidos como variantes de acordo com um determinado período da história. Você já ouviu dizer, isso aí é coisa da idade medieval. Esse negócio de castidade, de virgindade. Você já escutou isso aí? Ontem foi dada uma notícia nos sites de notícia que tem aumentado consideravelmente o número de jovens virgens nos Estados Unidos. Veja como o Espírito Santo vai trabalhando. Misteriosamente. E muitos desses movimentos de castidade e virgindade têm surgido em alguns lugares, às vezes nem dentro da igreja, mas em grupos que estão vendo essa banalização de tudo. E que querem fazer a diferença, e que querem ser diferentes, e que não querem ser arrastados por essa onda. Vamos entender mais uma vez essa questão do relativismo. Num período determinado da história e com as circunstâncias apresentadas no momento. Qual é a máxima, a frase de ouro do relativismo? Talvez você já tenha dito isso. Você é um jovem católico, um adulto, um casal católico. O que é certo para mim pode não ser certo para o outro. Espera aí. Existe uma moral absoluta, existe uma verdade absoluta. O que é certo para mim é certo para o outro. Eu não posso relativizar. Não, é certo para mim porque eu estou dentro do contexto. Não.
é uma verdade absoluta, é uma moral absoluta. São princípios que nós não podemos renunciar. Você veja, a coisa vai sendo trabalhada nos filmes, vai sendo trabalhada na nossa... A gente não vai percebendo. Vai sendo trabalhada em programas, em novelas. E quando a gente percebe, a gente já virou um relativista. A gente já relativiza tudo também. Eu não tenho que achar que o outro tem que viver o que eu vivo, porque é o que eu vivo. O que é verdade para mim não é verdade. Não existe uma verdade absoluta. Jesus Cristo. Ou não? E por que o Papa diz que é uma ditadura? Porque é proibido sustentar o contrário. Todos têm o direito a tudo, até o erro. O próprio relativismo tem o direito de pensar que essa liberdade de errar é uma mera tolerância. Tudo então é relativo, exceto o próprio relativismo. E aí, a petição de princípio, já que a verdade é relativa, qualquer um é livre para acreditar no que quiser, menos defender que aquilo que se acredita é absoluto. Verdade absoluta do livro do Gênesis. Deus criou o homem e mulher e disse: o homem deixará o pai e a mãe, se unirá à sua esposa e os dois serão uma só. Tem como mudar isso? É uma verdade absoluta. Só que tem tramitado por aí algo que é chamado nas Nações Unidas de ideologia do gênero. O que é a ideologia do gênero? Não é a minha condição anatômica que define o que eu sou, mas a minha opção. Eu posso ter anatomia masculina e escolher por outra coisa. Veja, entenda como que a coisa é bem trabalhada. Existe uma verdade absoluta. Existe uma moral que nós somos chamados a seguir. Existe um caminho que nós temos que caminhar, que é o caminho que nos leva ao céu. Diga para esse seu irmão, para essa sua irmã que está do seu lado: você não é dessa terra. Você é do céu. Você está aqui de passagem. Você vai, um dia você vai para a casa do Pai. Quando Ele te chamar, ou quando Ele vier. E só vai chegar ao céu, diga para o seu irmão, só vai chegar ao céu aquele que fizer o caminho. Aquele que caminhar no caminho reto. Quem é esse caminho? Pergunta para ele aí. Eu sou a verdade, o caminho e a... É Jesus, o nosso Senhor. É no caminho de Jesus que nós temos que caminhar. E eu fui hoje tão tocado por uma frase do Papa Bento XVI. Gente, quando o cardeal fez essa homilia, os vaticanistas diziam o seguinte: está decretado, depois dessa homilia nunca mais ele vai ser eleito Papa. E o que o Espírito Santo fez? No conclave mais rápido da história, quem foi eleito Papa? Bento XVI. Vamos aplaudir esse homem da fé, da doutrina. Esse homem santo que tem nos ensinado o caminho certo. E ele falando para os seminaristas de Roma ontem, ele diz assim: Deus, o Senhor, chamou cada um de nós. Cada um é chamado pelo próprio nome.
Como é que você se chama? Não escutei. Deus te chama pelo próprio nome. Ele conhece você. E o Papa diz: cada um de nós é chamado pelo próprio nome. Olha que coisa linda. Deus é tão grande que tem tempo para cada um de nós. Deus é tão grande, diz o Papa Bento, que Ele tem tempo para cada um de nós. Conhece-me, conhece cada um de nós pelo nome, pessoalmente. Deus chama-me. Diga isso: Deus me chama. Diga mais uma vez: Deus me chama. E aí ele diz assim, esse fato de nós sermos chamados, só que ele estava falando para o seminarista, mas ele não falou de vocação específica ao sacerdócio. Ele falou da vocação cristã, batismal. E ele diz assim, esse fato deveria tornar-nos atentos à voz de Deus, atentos à sua palavra, ao seu chamado para mim, para responder, para realizar essa parte da história da salvação para o qual Ele me chamou. Veja, seguir a Cristo, diz o Papa, seguir a Cristo significa compartilhar a sua paixão, a sua cruz, segui-lo até o fim, ser fiel até o fim, porque a palavra diz que quem perseverar até o fim será salvo. Nós estamos num período de tribulação. Eu creio que nós já estejamos na grande tribulação, que Jesus diz no sermão escatológico. E aquilo que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, que nos fins dos tempos, muitos apostatariam da sua fé. Nós temos visto muitas pessoas se apostatarem da própria fé. Nós temos visto pessoas se desviarem do caminho de Jesus. Nós conhecemos pessoas que eram fervorosas e que se desviaram, e que hoje vivem uma vida mundana, uma vida na carne. Parece que esqueceram tudo que experimentaram. Nós estamos vivendo um momento de um grande combate espiritual. O que o próprio apóstolo Paulo vai nos relembrar na carta aos Efésios, no capítulo 6. Nós não lutamos, nós não pelejamos, nós não combatemos contra homens de carne e sangue, mas contra as potestades, os espíritos malignos espalhados pelos ares. Nós estamos nesse enfrentamento e cada vez mais, eu e você, nós precisamos ser amigos de Jesus, amigos de Deus, íntimos, para que nós permaneçamos fiéis até o fim. Nós precisamos ser amigos de Jesus. Diga comigo: Senhor, nessa tarde de sábado, eu quero colocar-me na tua presença e pedir essa graça, e pedir esse dom de ser seu amigo, de caminhar contigo onde o Senhor quiser me levar, de acolher, Senhor, nesse caminho, essa paixão, de acolher, Senhor, a cruz de cada dia, de segui-lo até o fim, de não desistir nos dias maus, de perseverar, Senhor, nesse chamado que o Senhor me faz, de viver a santidade, de fazer esse caminho de retidão. Sozinho eu não consigo, Jesus. Sozinho eu não consigo, Jesus. Eu preciso da sua ajuda. Mas eu tomo também a minha decisão. Eu quero ser seu amigo. Eu quero me relacionar diariamente com o Senhor.
Eu quero estar, Senhor, mergulhado naquilo que é a sua vontade para a minha vida. Senhor, seja meu amigo, porque eu também quero ser seu amigo. Eu quero, Jesus. Eu preciso, Jesus. Senão eu não vou suportar. Porque agora, Jesus, tudo vai se afunilar. Tudo vai se tornar mais difícil, mais trabalhoso. A força que tem atuado lá fora, Jesus, muitas vezes tem sido maior do que as minhas forças. Mas eu sei, Senhor, que a sua força é infinitamente superior à força que atua lá fora. Porque eu quero, com o apóstolo João, declarar: maior e mais forte é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga mais uma vez: maior e mais forte é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Mas eu só serei mais forte, Jesus. Eu só terei capacidade de discernir entre o verdadeiro e o errado, entre o que é falso e o que é verdadeiro, se eu for seu amigo, Jesus. Eu quero, eu preciso, eu tomo a minha decisão nessa tarde, nesse sacrifício da Santa Missa. Diga para o seu irmão: o Senhor está levando a sério a sua decisão nessa noite. E Ele já é seu amigo. Ele já é seu amigo. Já concluindo, nessa Lectio Divina que o Papa fez para os seminaristas de Roma, ele diz algo muito importante. Ele diz assim: o batismo não produz uma vida coerente em nós. Veja bem, quem aqui é batizado? Glória a Deus. O batismo não produz uma vida coerente em nós. Essa é fruto da vontade e do compromisso perseverante de colaborar com o dom, com a graça recebida. Ou seja, essa coerência depende da nossa decisão, das nossas opções. O batismo não nos faz coerentes, mas nós precisamos colaborar com a graça recebida. Esse compromisso, diz Bento XVI, custa, tem preço a pagar da parte de cada um de nós. Essa decisão tem um preço a pagar. Nós pagamos um preço por essa decisão de sermos de Deus, de dizermos não a todo vento de falsa doutrina do mundo, de dizer não a essa ditadura do relativismo, de caminhar com o Senhor coerentemente, rentemente, de estarmos com o Senhor todos os dias, numa atitude de amizade, como nós temos necessidade dos nossos amigos para dizer daquilo que nós vivemos, das experiências tristes, das experiências alegres, das vitórias, das derrotas, de Deus ser também e principalmente esse melhor amigo com quem nós compartilhamos o nosso dia a dia, as nossas quedas, as nossas fraquezas, mas também a nossa decisão de levantar, a fortaleza que o Espírito Santo vai gerando em nós. Que eu e você nos comprometamos com essa decisão de pagar o preço pelo nosso batismo.
Você está disposto? Você quer? Aquele que quer fica de pé. Diga para essa pessoa que ficou de pé: parabéns pela sua decisão. Parabéns pela sua decisão. Você em casa, parabéns pela sua decisão. Você que acompanha fora do Brasil pelo computador, parabéns pela sua decisão. Aplauda também a decisão dos irmãos que estão em casa. Você conhece alguém que está lá fora e que ainda não tem experimentado essa verdade absoluta que é Jesus Cristo? Quantos aqui conhecem pessoas que estão nessa situação? Vira para essa pessoa que está do seu lado e diga: é o seu compromisso de falar desse Jesus, verdade absoluta, de testemunhar esse caminho seguro, que é Jesus Cristo. Eu quero encerrar com esse chamado da missão. Um documento do Concílio Vaticano II, um decreto chamado Apostolicam Actuositatem. O apostolado dos leigos. No número 3, esse documento da igreja vai dizer: o dever... Quem aqui é leigo? Levanta a mão. Nossa, tem... Isso tudo aí é padre, freira, seminário. Quem é leigo aqui? Eu estou vendo seminaristas, tem as irmãs. Quem é leigo aqui? Levanta a mão. A maioria. 98, 99, alguma coisa. Veja o que a igreja diz: o dever e o direito dos leigos ao apostolado provém da sua união. Veja, da sua união com Cristo cabeça, inseridos pelo batismo no corpo místico de Cristo, robustecidos pela confirmação na fortaleza do Espírito Santo. É o próprio Senhor que os destina ao apostolado. O próprio Senhor te destina a essas pessoas, a falar de Jesus, a testemunhar Jesus, a mostrar com a própria vida Jesus. O número 12, tem jovem aqui? Aonde tem jovem? Levanta a mão para o padre ver. O número 12, esse documento vai dizer para os jovens. Veja, os jovens devem converter-se nos primeiros e imediatos apóstolos dos jovens, exercendo o seu apostolado pessoal entre os seus próprios companheiros. Você tem tido coragem de testemunhar para a galera da sua universidade Jesus Cristo? Tem tido coragem de testemunhar na escola, aonde você está? Sabia que o documento fala para as crianças também? Tem criança aí? Olha só. Também as crianças, diz o documento do Vaticano, têm a sua própria atividade apostólica. As crianças têm a sua própria atividade apostólica, de acordo com a sua capacidade, são testemunhas vivas de Cristo entre os seus colegas, diz o número 12 desse documento do Vaticano II. Até as crianças. Eu ainda me lembro, acho que o padre Fabrício é o único que, daqui dos padres, o padre Luiz está aqui. Lá em Palmas, a irmã Jacira, com a infância missionária, as crianças evangelizando, a infância missionária, até as crianças. Aí ela está levantando a mãozinha ali, levanta aí a criança ali, ó. Vamos aplaudir as crianças. Até as crianças são chamadas a testemunhar nosso Senhor Jesus Cristo. Se a vinda de Jesus é iminente, nós temos que fazer o que o documento de Aparecida nos convidou. Uma grande e permanente missão
evangelizar, testemunhar nos 4 cantos que Jesus Cristo é o Senhor. Ergue os seus braços lá no alto. Quer aplaudir? Aplauda. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Ergue os seus braços lá no alto. E agora dê a sua resposta diante daquilo que você ouviu. Diga que você quer ser amigo de Jesus, que você acredita na autoridade que Ele tem sobre todas as coisas, que você quer fazer aquele caminho que o autor do Eclesiástico faz o louvor ao Criador, ao dispenseiro, aquele que derrama a sabedoria. Diga para Jesus agora: eu quero, Senhor, eu quero caminhar contigo. Eu quero, Senhor, experimentar agora a sua presença. Eu quero, Senhor, experimentar o seu poder que é derramado sobre a minha vida. Nessa hora, Senhor, de oração, eu creio que o Senhor está aqui, porque é promessa sua. Onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali o Senhor estaria. E eu acredito que o Senhor é o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo Salvador de ontem, que caminhou junto com os apóstolos, que fez o bem, que curou, que libertou, que expulsou os demônios. Eu creio que o Senhor é o mesmo que chamou os apóstolos, os discípulos pelo nome. Eu creio que o Senhor também me chama nesse tempo onde a igreja está clamando: vem, Senhor Jesus. Aonde a Canção Nova clama com a igreja: Maranatá. Aonde a Canção Nova se une ao Espírito e à esposa e diz: vem, Senhor Jesus. Nós queremos pedir nessa hora que a sua graça venha nos alcançar, porque nós estamos dispostos a caminhar, Senhor. Nós estamos dispostos a ser seus amigos. Nós estamos dispostos a fazer a diferença lá no mundo. Nós estamos dispostos a dar a nossa resposta. Nós estamos dispostos, Senhor, a te buscar. Nós estamos dispostos, Senhor, a fazer a sua vontade, a caminhar na sua lei, que é a delícia do nosso coração. Nós queremos caminhar em santidade. Nós queremos apressar a sua vinda com a nossa vida de santidade, com a nossa busca pelo Senhor. Nós queremos ser a sua boca. Nós queremos ser suas testemunhas. Nós queremos ser aquilo que o Senhor deseja, Senhor, que nós sejamos. Nós queremos ser e honrar realmente o batismo que nós recebemos e que nos coloca em estado de missão, que nos coloca como missionários. Nós não precisamos ter títulos para evangelizar. Nós não precisamos de títulos, Senhor, para evangelizar. Todo batizado já tem o seu diploma de evangelizador. Já tem, Senhor Deus, o seu diploma de escolhido para testemunhar a sua graça. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranatá. Nós queremos te experimentar. Nós queremos te experimentar. E nós sabemos, Senhor, que o seu Espírito é um caminho para nós colocarmos o nosso batismo em prática, a nossa vocação missionária em prática, a nossa vocação à santidade. Derrama sobre nós nessa hora o dom do seu Espírito. Peça agora, meu irmão, o dom do Espírito Santo. Peça, ergue o seu braço mais alto que você conseguir. Nós temos mais disposição do que aquelas pessoas que estão lá fora, atrás dos trios, com os braços levantados. Não deixe os seus braços abaixarem, não. Ergue com vontade, porque aqui há um Espírito mais poderoso. É o Espírito Santo que está aqui, muito mais poderoso do que o Espírito que está lá no mundo. E Ele quer nos conduzir. Peça agora: vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem selar essa obra na minha vida. Vem, Espírito Santo, vem trazer ardor, vem trazer paixão pelas almas. Vem, Espírito Santo, trazer comprometimento, trazer decisão, trazer empenho. Vem, Espírito Santo, renovar minha vocação batismal. Vem, Espírito Santo, renovar o meu chamado. Vem, Espírito Santo. Eu quero proclamar que o Senhor é o Salvador. Jesus Cristo é o Salvador. Espírito Santo, me ajuda a proclamar o senhorio de Jesus.
me ajuda a proclamar essa graça da salvação. Vem, Espírito Santo, e quando te faltar as palavras, vai deixando o Espírito orar em você, vai deixando o Espírito Santo selar a sua decisão, vai deixando o Espírito Santo confirmar. Confirma, Espírito Santo, confirma, Espírito Santo, na vida das crianças missionárias levantadas nesse dia. Confirma na vida dos jovens, na vida dos adultos, na vida dos anciãos. Confirma, Espírito Santo, nessa hora. Vem realizar, Senhor, vem realizar essa obra em nós. Cante um canto novo, cante uma canção nova. Deixa o Espírito orar em você. Aumenta o volume da sua voz, não tenha medo. Não tenha medo daquilo que o Espírito Santo pode fazer com a sua vida. Gerar em você nessa hora, gerar o homem novo, gerar a mulher nova, gerar aquele que se entrega, aquele que se abandona, aquele que entende, aquele que se deixa purificar, que se deixa encontrar, que se deixa consolar, que se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, vem selar em nós essa obra, vem selar na nossa vida, vem selar na tua igreja, que aconteça na tua igreja essa grande obra na vida dos cristãos, esse grande reavivamento na vida de cada um de nós que aqui vivemos, na vida dos sacerdotes que aqui estão, na vida dos seminaristas, dos consagrados, das consagradas, das religiosas, dos religiosos, de cada leigo, de cada leiga. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem dos quatro cantos da terra, vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, E a nossa vem. resposta será: aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir, que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei. Cante. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Quero terminar com a frase de São João Crisóstomo: não há sinal e marca que mais distingua o cristão e aquele que ama a Cristo do que a solicitude pelos seus irmãos e o zelo pela salvação das almas. Vou repetir: não há sinal e marca que mais distinga o cristão e aquele que ama a Cristo do que a solicitude pelos seus irmãos e o zelo pela salvação das almas. Diga, aplauda mais uma vez. Isso. E diga para o seu irmão: Deus conta com você. Deus conta com você. Deus conta com você. E canta para Ele agora a sua resposta: aonde mandar eu irei, Senhor. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Você cantando seu amor
radionovaplay.com. Assine já!